Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que eu não apareço por aqui, tá difícil de eu conciliar aqui as gravações dos dois canais, então peço desculpas aí para não ter dado continuidade no projeto, mas agora em diante nós vamos fazer o possível aí para trazer bastante conteúdo. Por quê? Porque agora nós estamos em quarentena, né? Nós não podemos sair de casa. Eu particularmente vou trabalhar, depois do trabalho volto para casa, não saio mais. Não é o que eu queria, já tô daquele jeito, querendo ver rua, querendo sair, tomar uma com os parceiros, mas infelizmente a gente tem que fazer esse esforço, porque não é brincadeira não. Tô até com a camiseta do Milan, retratando ao país, a Itália, que é um dos locais que mais está sofrendo com esse vírus, e não é brincadeira não, torcedor. Vamos ter força aí para lutar contra essa batalha. Peço para que você sempre dê valor para o mercadinho do seu bairro, para o açougue do seu bairro, para a banca de jornal do seu bairro, para os mini comerciantes, mini empresários, porque pelo jeito a economia vai abaixar, vai quebrar e vai ser muito ruim para quem não tem muita coisa e está lutando contra isso. Desculpa não ser um assunto diretamente de futebol, mas agora vamos começar aí a falar sobre o futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro que agora está começando a ser debatido, trouxe em primeira mão lá no meu outro canal, no canal do Palmeiras, muita gente já conhece o que é Parmeira. Que acontece? A CBF ela está estudando novamente aderir ao calendário europeu. Para quem não sabe, anos atrás estava certo do Brasil aderir ao calendário europeu, mas perderia muito dinheiro, porque você perde um semestre, querendo ou não, né, torcedor? Então, com o calendário europeu, o que acontece? Todo mundo acho que já sabe, né? Mas você começa na metade do ano e vai até metade do ano seguinte. Então é sempre, por exemplo, a temporada 2021, 21, 22 e assim por diante. Visto ao coronavírus que chegou aqui no nosso país e fez a gente paralisar todo o nosso futebol, eu acho que seria viável. A hora é essa, torcedor. A hora é essa da gente fazer o calendário igual aos europeus. Ah, mas tá copiando o europeu? Não, não é só europeu, né? No futebol sul-americano a maioria também adere isso. E aqui, o principal, na minha opinião, é não perder jogadores no meio da temporada. Que no meio da nossa temporada é onde a gente tá pegado, vamos citar um exemplo. O Flamengo até a metade da temporada passada, ele tinha um time bom, mas não tinha suas peças de melhor qualidade, né? Que chegaram após os dois laterais, né? Rafinha, Felipe Luiz, chegou Gerson, chegou o Mari, lá da Espanha. Entre outros jogadores, mas eu acho que esses quatro foram os quatro jogadores pilares aí das conquistas que o Flamengo teve no ano passado. E tudo bem, foi um efeito reverso, porque geralmente os times brasileiros perdem jogadores nessa época, né? O Flamengo ganhou. E o que acontece? A metade da nossa temporada aqui é o início da temporada deles. Então por que geralmente no nosso final do ano a gente não perde tantos jogadores quanto a gente perde na meia temporada? Por conta disso. Porque os clubes querem investir no início. Porque é mais fácil você fazer uma pré-temporada com um reforço do que o reforço chegar com o campeonato em andamento. Não é mesmo? Então eu acho que é melhor, assim, se não pode com eles, junte-se a eles. Eu acho que essa é a opção minha, com a minha humilde opinião. Deixe a sua opinião. Você gostaria de um calendário europeu ou você permaneceria o futebol de janeiro a dezembro, acabou férias, começa em janeiro, fevereiro do outro ano? Outra coisa aqui é o quê? Os clubes estão contando agora com um calendário muito apertado, porque possivelmente a gente vai ficar um mês sem futebol, 15 dias, 20 dias, um mês, não sei, não sabemos ainda, pode ser até mais, devido ao vírus. E o que acontece? Os clubes estão se reunindo na CBF e cogitando uma volta do mata-mata. Só que os flamenguistas já estão achando que é uma teoria da conspiração, que o mata-mata tem que voltar para eles baterem de frente com o Flamengo, que não é o caso, gente. Não ajudaria muito aos clubes, aos demais clubes, porque não tem clubismo nenhum de falar que hoje o Flamengo está fora da curva. Ele tem um time muito bem em questão de qualidade de elenco, mas acima de tudo muito bem treinado taticamente, né? Então é difícil enfrentar o Flamengo e em pontos corridos vai ser quase impossível. Mas futebol é 11 contra 11.
Porém, a intenção do calendário transformar o Brasileirão em mata-mata esse ano não é por conta do Flamengo, e sim pelo calendário apertado que nós teremos devido a essas pausas. Por quê? Vai ter continuidade do campeonato estadual, vai ter a Libertadores no meio de semana, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, as fases finais que entram os outros times da Libertadores, como já tá tendo a Copa do Brasil para quem não tá na Libertadores, vai ter o Campeonato Brasileiro, então vai afunilar muito. O nosso calendário já é muito apertado, quarto e domingo. Jogar 3 vezes por semana vai acabar com a vida dos clubes. Então, seria para esse ano, essas duas opções, torcedor. Faça uma leitura e veja o que você acha. Você acha mais provável o quê? Calendário europeu, e aí não muda nada, a gente só deixa o Campeonato Brasileiro, adequa ali a Copa do Brasil pro segundo semestre, ou mata-mata do Brasileirão esse ano, para não ficar um campeonato muito extenso e para a gente ter calendário para jogar os outros torneios. Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Deixa o seu comentário aí, torcedor. Eu acho que a gente não tem muita coisa para falar do dia a dia dos jogos, mas a gente tem muita coisa para conversar aqui nesse canal. Um grande abraço para vocês, uma ótima quarta-feira e se cuidem, pessoal. Se cuidem e não só se cuidem, mas cuidem de todos, principalmente dos senhores, dos pais, dos avós, dos nossos idosos. Grande abraço.